Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás realizou de 12 a 14 de dezembro de 2014 o seu 10º Congresso. Nós vamos fazer esses dias de trabalho aqui, e aí já aproveito para dizer que eu considero já aberto os nossos trabalhos, desse Congresso. É o 10º Congresso do Sindicato. O local escolhido para o Congresso foi a cidade de Caldas Novas. O Congresso, que neste ano contou com a participação de 140 delegados sindicais, representativos de todos os órgãos de sua base em Goiás, é realizado a cada 3 anos, sendo a sua maior instância deliberativa. O 10º Congresso do Sindicep Goiás, ele é, na verdade, aquele momento da gente estar se reunindo para congratular, fazer um balanço do que foi a história de movimento de luta dessa entidade e está planejando, juntamente com os colegas, com os delegados, com os convidados, com dirigentes de outras entidades, fazendo uma pauta de reivindicação para o nosso enfrentamento de 2015. Durante o 10º Congresso do Sindicep Goiás, os delegados participaram de mesas de informes, análises de conjuntura, trabalhos de grupo para análise da tese do Congresso e debates, referendando os rumos da entidade pelos próximos 3 anos. Na verdade, o Congresso, o forte do nosso Congresso, e eu tenho avaliado esse, na verdade foi uma análise de conjuntura. A gente teve a oportunidade de ter conosco técnicos de grande conhecimento do DIEESE, podendo passar os números reais de como é a situação econômica brasileira e uma análise de conjuntura feito por professores, por políticos, por gente que vive o dia a dia da política brasileira. Eles nos pautam e nos dão um caminho de como vamos poder estar fazendo a discussão e principalmente a nossa pauta de reivindicação frente ao governo. Nós apresentamos uma análise de conjuntura que busca perceber como é que se dá hoje a correlação de forças no Brasil e quais são as possibilidades e limites da luta política no Brasil de hoje. E o que a gente constata é que pela segunda vez, num espaço aí de 13 anos, né, se a gente pegar aí desde 2001, o neoliberalismo, enquanto projeto político dominante na sociedade brasileira, entrou em crise. Em 2001, 2002, ele entrou em crise na sua versão extremada, que é aquela mais aproximada do governo Fernando Henrique. Só que essa primeira crise, ela foi resolvida não com a eliminação do projeto neoliberal, mas com a sua atualização com a versão neoliberal moderada que os governos do PT vêm aplicando desde 2003, ora com maior radicalidade, ora com menor radicalidade, mas grosso modo é isso que vem se dando já há 12 anos. Acabou de acontecer um processo eleitoral duríssimo, né? Onde praticamente ficou dividido entre 2 forças políticas, né? Embora hoje tenha muita dificuldade de se diferenciar esquerda de direita, né? Basicamente o projeto é o mesmo, com algumas variações, onde esse projeto que ganhou, ele divide renda pelo menos, né? Permitiu a uma boa parte da população sair da miséria, sair da pobreza e ter condições mais dignas de vida, né? Então, nesse momento é difícil a gente não, vamos dizer, sair daqui mais contente. O problema é que com a eclosão da crise econômica internacional, cada vez tornou-se mais evidente a incapacidade desse projeto político de, primeiro, resolver os problemas sociais da sociedade brasileira e, em segundo lugar, manter sob controle as contradições sociais e políticas que têm se revelado com muita força desde 2013. Então isso evidencia que esse projeto, mesmo o projeto neoliberal moderado, não tem sido capaz de fazer face às novas questões que a sociedade brasileira vem colocando. As jornadas populares de 2013 e 2014 evidenciam um cansaço, né, um desgaste junto às camadas populares muito grande do projeto neoliberal. E a própria campanha eleitoral desse ano evidencia isso também,
na medida em que a candidata vitoriosa só conseguiu ganhar as eleições porque se postou claramente contra a perspectiva neoliberal e assim ganhando o apoio das camadas populares e os votos necessários para vencer a eleição nos 2 turnos. Durante esse processo, pela primeira vez, a presidenta Dilma nos ouviu. Acertou conosco a discussão de 11 pontos, dentre eles alguns pontos fundamentais para a gente, que um deles é a questão da paridade entre ativos, aposentados e pensionistas. Abre uma perspectiva também de diminuir diferenças salariais na medida em que quer discutir a Lei 12.277, que hoje é 12.680, uma coisa assim, mas que permite uma aproximação das tabelas salariais, que hoje são mais de 200. O que nos surpreende desde a eleição para cá é que essa perspectiva de superação do neoliberalismo, que minimamente apareceu na campanha eleitoral, ela está sendo afastada novamente, como foi em 2003, né? Na medida em que, diante da pressão que os partidos de direita fazem, que a mídia conservadora faz, que setores do judiciário fazem contra o governo da Dilma e contra o PT, a resposta que o governo da Dilma tem dado é o de manter e referendar o projeto neoliberal. É de extrema relevância que o quadro conjuntural ele seja analisado com o propósito de intensificar e, ao mesmo tempo, se debater qual a ação sindical nesse importante momento. Claro que existem vários fatores que interferem, né, na conjuntura especificamente do setor público, mas não podemos perder de vista principalmente a política econômica do governo, em que está sinalizada em 3 elementos fundamentais: a política monetária, a política cambial e a política fiscal. E diante das várias afirmações hoje presentes na imprensa, como também nas análises e avaliações feitas pelo próprio governo, no que diz respeito à política fiscal, verifica-se que será um ano de muita dificuldade, tendo em vista que o governo privilegiará a questão das despesas públicas e não podemos esquecer que um dos componentes da despesa pública é despesa de pessoal. Sendo assim, o debate que ocorrerá não só no ano de 2015, mas nos próximos anos, tenderá a ser muito vinculado não só aos aspectos conjunturais, econômicos, políticos e sociais, mas também em relação aos aspectos que estão presentes na negociação propriamente dita do setor público. Acontece que os últimos 4 anos do governo Dilma foram preocupantes e muito ruins com relação ao trato e ao diálogo com o conjunto das entidades dos movimentos sociais. E se comprometeu em mudar a plataforma desse diálogo. E pelo que está visto, parece que vai ficar da mesma forma como a atual gestão. Então acredito que esse 10º Congresso do Sindicep Goiás, ele sinaliza com uma ferramenta importante que é preparar e organizar o conjunto de servidores aqui do estado de Goiás para que, conjuntamente com os demais servidores do Brasil todo, organizados pelas Condicef, possamos estar trilhando numa plataforma a partir de 1º de janeiro de 2015 para tentar mudar esse cenário e reverter a situação para que a gente possa ter serviços públicos de qualidade e atendimento das reivindicações, que é o principal objetivo do conjunto de servidores das nossas entidades filiadas. Nós vamos enfrentar um novo governo, onde esse governo está sendo disputado pelo mercado. Os empresários e banqueiros já estão pautando o governo para garantir para eles a parte deles. Significa dizer que os trabalhadores vão ter que disputar com o governo a nossa parte também. Para isso nós vamos enfrentar um núcleo duro, né, do governo, que é a equipe econômica, que está segurando, já falou que vai segurar todo tipo de investimento no serviço público, como também investimento em servidor público. O balanço do movimento sindical é o momento que é informada à base todas as lutas realizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no estado de Goiás.
Ainda como parte do congresso, houve uma apresentação da Orquestra de Violeiros de Caldas Novas. Ainda como pauta do Congresso, foram apreciadas as contas da entidade do período de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2014. O Conselho Fiscal do Sinticep Goiás recomendou sem ressalvas a aprovação integral das contas do sindicato. Foram organizados 6 grupos de trabalho para análise e debate da tese do 10º Congresso. A tese, com os adendos promovidos pelos 6 GTs, foi aprovada em votação unânime. A nossa pauta, ela não é muito assim. Não foi o próprio Congresso que ele está referendando uma pauta de reivindicação discutida com toda a categoria do serviço público do Brasil. Em 4 dias em Lusiânia nós fizemos um encontro, 2 dias de seminário e 2 dias de Assembleia Nacional, onde aprovamos essa pauta, que é a pauta que vem estar tentando resgatar esse tempo aí que nós estamos praticamente tendo repasses, como eu diria para você, as nossas percas salariais, na verdade, não tem sido corrigida. O pouco que nós temos conquistado como aumento salarial, ele não tem suprido a perda acumulada dos trabalhadores ao longo do tempo. Mas não é só isso. No serviço público, e esse Congresso também tem esse papel, da gente estar discutindo a reestruturação do serviço público no Brasil. O 10º Congresso do Sinticep Goiás, ele cumpre mais uma vez o seu papel, que é de debater e discutir as demandas da classe trabalhadora do Serviço Público Federal. E aqui, mais uma vez, nos reunimos para montar nosso plano de luta para 2015. Unidos, nós vamos conseguir reverter a situação que é caótica com relação a servidores públicos, porque nós não temos aumento há muito tempo. A custo de muita luta e união, nós vamos vencer mais uma vez. Esse sindicato tem uma história que deu para nós muitas lutas e muitas vitórias. E receber ele aqui na nossa cidade, para nós, é um motivo de alegria. É uma cidade que recebe de braços abertos aqui. E eu diria que, em nome da comunidade de Caldas Novas, todos nós do Ministério da Saúde, como agente de saúde, tem o prazer e a honra de receber esse grande congresso, que é representativo hoje a nível de Estado e a nível nacional. Eu considero extremamente positiva a participação neste congresso. A direção do sindicato foi muito feliz em convidar o Maxi e o professor Davi, que nos apresentaram uma conjuntura das questões políticas no nosso atual governo, nesse momento político de transição entre o mandato da presidenta Dilma e o segundo mandato. E o professor Davi fez uma análise crítica dessa posição política e econômica que aflige, de um modo geral, a todos nós, independente de classe social. Nós vemos que cada vez mais o capital concentra e o retorno do trabalho é menor. Aí, por um lado, é arroxo, enfim, do serviço público e também precarização das outras categorias. Então, a gente tem que unir todas essas questões de classe, a luta dos trabalhadores, com lutas de outros tipos de opressão também, até para termos respaldo, porque às vezes o nosso inimigo é mais comum do que imaginamos. E o sindicato não pode se isolar, a gente tem que ser corporativo sem ser corporativista. Tem que estar unido pensando no enfrentamento dessa conjuntura e dessa situação de desigualdade que se acirra. O que nós temos que defender é essa bandeira de luta que já foi colocada e discutida na base da Condicef. Isso é a nossa meta, e o que posso dizer é o seguinte, que todos os colegas que participaram desse congresso estão convencidos de que o eixo principal é esse mesmo, é lutar sobre essas bandeiras de luta e fazer acontecer a nossa luta. É uma avaliação ótima, é uma coisa assim, quem nunca veio, vale a pena vir. É o meu segundo e eu não pretendo perder nenhum. Excelente.
Nós estamos de parabéns, a diretoria do sindicato, na realidade, está de parabéns pelo trabalho então executado. E se eu tivesse que definir o sindicato, nosso sindicato hoje, eu definiria em 2 palavras. Existe muita transparência e honestidade. Eu faço uma avaliação positiva do 13º Congresso do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no estado de Goiás, que trata exclusivamente dos interesses da categoria. Nós estamos aqui reunidos, cerca de 140 participantes, e a gente olha, vê, lê na fisionomia, na aparência de cada um, no rosto de cada um, a satisfação de estar participando desse 10º Congresso do Sindicep Goiás. Além dos planos econômicos, das questões da data base, da reposição salarial, nós temos de focar também na formação sindical, porque essa formação sindical é muito importante para a organização da classe trabalhadora. O Congresso reafirmou a decisão da entidade em continuar a luta pelos direitos dos trabalhadores no Serviço Público Federal no estado de Goiás. Com essa conjuntura, o governo não está para brincadeira, né? O país está passando por um momento difícil, então eu acho que é hora de lutar e começar logo.